Oi, gente, bom dia, né? Vamos lá, então. Hoje a gente vai ver um pouco de uma coisa que aconteceu antes das últimas aulas. A gente estava vendo sobre a questão do feudalismo, né? E depois a gente viu sobre a questão da igreja medieval. Mas como será que uma organização tão descentralizada surgiu depois de um momento que a gente tinha um império? Ano passado vocês viram um pouco sobre a questão da formação de Roma e o Império Romano. Então hoje a gente vai recapitular uma coisa que vai ser importante para a próxima aula, que é a questão de como o Império Romano chegou ao fim. E vocês vão perceber que a gente pode resumir a questão do fim do Império Romano através da expressão de uma tempestade perfeita. O que é uma tempestade perfeita? É quando fatores muito diferentes entram em ação ao mesmo tempo, causando uma grande mudança, uma catástrofe, né? Essa expressão significa isso. Então a gente vai ver que em Roma foi parecido. Então, só para a gente ter um contexto. Primeira coisa, Roma teve três períodos, né, inclusive, monarquia, república e depois império. O império é quando Roma ficou muito grande, se expandiu conquistando essas terras vizinhas. Tudo isso foi através das chamadas guerras de expansão. O que é expansão? Conquistar os territórios ao lado, né, no entorno. E foi se expandindo, se expandindo, se expandindo, e tinha mais ou menos o tamanho da Europa, né, como um todo. E aí, quando Roma se expandia, os povos que lá moravam, ela conquistava, né? E ela transformava esses povos em escravos. A escravidão na antiguidade, diferente, né, da escravidão, por exemplo, colonial, que é na história do Brasil, que a gente vai ver esse ano mais para frente, esperemos que já presencialmente, lá pelo fim do ano, ela é diferente dessa escravidão. Vocês já devem ter ouvido falar da escravidão colonial, que foi feita pelos portugueses, pelos europeus no geral, através dos povos negros escravizados africanos que eram trazidos à força, né, para a América. Aqui a escravidão na antiguidade é diferente. Por que ela é diferente? Tem duas coisas muito diferentes. Aqui a escravidão ela acontece de duas maneiras. Ou você vira escravo por dívida, vamos por aqui, ou seja, você contrai uma dívida que não consegue pagar, você virava escravo. Ou você se torna escravo por guerra. Então, a escravidão por guerra é essa aqui que acontecia. O que fazia? Roma se expandia, conquistava os territórios ao lado, todos os povos ao lado de Roma viravam escravos. Então, Roma, enquanto fazia as guerras de expansão, teve muito escravo. Só que chegou um momento e esses escravos, eles trabalhavam principalmente na agricultura e também trabalhavam em outras funções, mas produzindo tipo alimento. Só que chegou um momento que a expansão parou. Né? Roma chegou num tamanho que não tinha mais para onde se expandir. Né? E essas guerras pararam. Se não tinha mais guerra, eles não tinham mais escravos. Então aqui, ó, segue esse caminho com as setinhas que eu fiz. Então, chega o fim das guerras. Então, o fim das guerras vai gerar menos escravos. Se tem menos escravos trabalhando no campo. Esses escravos é que produziam alimentos. Se tem menos escravos, vai ter menos alimentos. Aí vai ter uma questão econômica, né? Isso aqui vai ser afetado por uma coisa chamada lei da oferta e demanda, né? Quando você tem pouca oferta de um produto, ou seja, quando você tem pouca quantidade de um produto disponível para compra e muita gente querendo comprar, esse produto sobe de preço. Quando você tem pouco desse produto, desculpa, quando você tem muito desse produto e pouca gente querendo comprar, o preço do produto abaixa. Quando você tem pouco desse produto e muita gente querendo comprar, o preço do produto sobe. Né? Isso acontece muito no mercado nos dias de hoje. Tem um aumento no preço de arroz, tem um aumento no preço do feijão, do tomate. É conforme a produção vai tendo e a demanda que as pessoas querem comprar ou não, esses preços vão mudando constantemente.
Então, quando tinha menos alimentos, e tinha muita gente querendo comprar os alimentos, vai ter o aumento dos preços. O alimento vai ficar cada vez mais caro. E aí a gente tem duas coisas que vai ser afetado. Vamos primeiro para cá. Como Roma expandiu muito, ela tinha que ter seus exércitos na fronteira para proteger que outros povos não invadissem. Então, o exército, nesse período, ele não vai fazer nada, vai ficar ali na fronteira esperando uma possível invasão. Então, o exército ele não vai produzir, ele vai ficar lá para proteger o império. Acontece que, como você tem menos alimentos e o alimento está mais caro, vai ser mais caro manter o exército. Então, vai ter uma redução no número de exércitos, redução no número de tropas, né? Que vão ficar nas fronteiras do império protegendo esse exército, o império. Então, se vai ter menos império, o que você acha que vai acontecer? Os povos que estavam no exterior, que estavam fora, olhando ali o Império Romano, ali na fronteira, eles vão perceber que essa é uma oportunidade do quê? De invadir. E aí vão acontecer as chamadas invasões bárbaras. Os bárbaros são os povos não romanos, né? Os romanos chamavam todo tipo de estrangeiro de bárbaro. E esses bárbaros invadiram o Império Romano. Invadiram, na verdade, não, né? Na verdade, eles estavam retomando um território que já era deles. Então, eles invadiram o Império Romano. O que isso causava? O que eles faziam? Eles iam até as cidades e saqueavam as cidades. Roubavam, colocavam fogo em tudo. E a população que estava ali começou a ficar muito, muito apreensiva. Porque você, imagina, você vive numa cidade, você tem seu trabalho, e do dia para a noite um exército podia invadir a cidade, roubar um monte de coisa, saquear um monte de coisa, tacar fogo em tudo, uma parcela da população morre. Então é muito instável, a população vive com medo. Isso, aliado ao aumento de preços, cria uma tensão social. O que é a tensão social? A população fica revoltada, né? As pessoas pedem uma solução para aquele problema que está sendo causado. Então, o aumento do preço dos alimentos causado pela lei de oferta e demanda e a questão da segurança com a invasão dos bárbaros, porque tinha menos exército e a invasão dos bárbaros e o saque nas cidades, causam uma tensão social, muita revolta da população. E aí, o imperador vai ter que fazer algumas coisas. Duas coisas vão ser feitas nesse período. Uma coisa é a chamada Lei do Colonato e outra é o chamado Édito de Milão. Primeiro vamos lá para o Édito de Milão. O Édito de Milão foi uma medida para permitir o culto do cristianismo em Roma. Os romanos tinham uma religião que era politeísta. A gente falou isso também ano passado. Politeísmo é uma religião que tem vários deuses. A partir do momento que existe o Édito de Milão, que foi tipo uma lei que foi colocada, passou-se a permitir outras religiões, dentre elas o cristianismo. Então isso tentou, tipo assim, tranquilizar a população, consolar a população. Mas principalmente a principal mudança foi a chamada Lei do Colonato. O que fazia a Lei do Colonato? Meio que tentava obrigar a população a ficar no campo e incentivava as pessoas a saírem das cidades, afinal de contas está todo mundo sendo roubado e tal, o alimento está caro, e ir para o campo. Em troca se tinha a proteção. Esse processo, a proteção, né, que tinha fortaleza, tinha um castelo e tal. Esse processo é conhecido como processo de ruralização. O processo de ruralização é quando as pessoas saem da cidade e vão para o campo. O processo inverso, quando as pessoas saem do campo e vão para a cidade, é o processo de urbanização. Talvez vocês já estudaram isso em geografia. Então, o processo de ruralização é quando as pessoas saem da cidade e vão para os campos. E aqui, né, depois ali de um processo, aqui é quando vai surgir a questão dos feudos, né? Depois de um tempo, tá? Não é imediato, não é do dia para a noite, né? Lembra que eu falei que o feudo tinha 3 características: sociedade estamental dividida em clero, nobre, servo. Falei lá num vídeo passado. Política descentralizada. Aqui é um império. Se é um império, tem um imperador. É super centralizado em uma única pessoa. Aqui, como o Império Romano chegou ao fim, né, no ano 476, os romanos foram atacados, acabou o Império Romano do Ocidente. A gente vai ver mais para frente porque do Ocidente e não do Oriente. Mas acabou o Império Romano.
E aí não tinha mais o imperador. Agora, quem mandava, cada feudo mandava em si mesmo. Cada feudo era independente e autônomo. Por que saiu de uma estrutura tudo centralizada em um para uma estrutura nada centralizada? Por causa desse processo aqui. Esse processo aqui levou à formação dos feudos através de um processo de ruralização. Por que ruralização? Porque inventou-se a lei do colonato para tentar aumentar a quantidade de alimentos, né? Porque tudo começou lá, fim das guerras, menos escravos para trabalhar no campo, então vai ter menos alimentos. Se tinha menos alimentos, vai ter o aumento dos preços. E aí vai ter menos exército na fronteira, os bárbaros vão invadir, vão saquear as cidades. Com o aumento de preços, a população vai ficar revoltada e aí vai ter que tomar uma solução. Essa solução cria esse sistema que começa a acontecer um processo de ruralização. Bom, esse vídeo ficou um pouco mais longo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou disponível. Não deixem de perguntar, beleza? Então é isso, pessoal. Boa semana para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.